Olá, pessoal, tudo bem? Nós vamos começar agora a nossa última aula sobre biotecnologia aplicada às ciências farmacêuticas. E nós vamos trabalhar hoje na perspectiva dos sistemas de qualidade aplicados aos produtos biotecnológicos. Eu sou a professora Luísa Helena e vou estar com vocês aí na mediação desses conhecimentos. Qual é a bibliografia que eu sugiro para vocês estudarem para esse componente do nosso conteúdo programático? O livro está disponível na minha biblioteca, o livro Biotecnologia Farmacêutica, e é o capítulo 12, tá? Nesse linkzinho que está aí. Então, eu me baseei nesse capítulo em outros conhecimentos na área de controle de qualidade para construir essa aula. Qual é o nosso conteúdo de hoje? Dividi essa aula em 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre as exigências de qualidade, os registros, as legislações brasileiras e pesquisas com produtos biotecnológicos. Na segunda parte, nós vamos falar sobre os ensaios que são realizados para que a gente possa atestar de fato a qualidade daquele produto biotecnológico que a gente está criando. Dentre esses ensaios, vamos ver os ensaios biológicos, pré-clínicos e clínicos. Teremos também uma parte direcionada para a validação de todos os processos que a gente utiliza. Temos a validação de processos e a validação de metodologia analítica, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre sistemas de qualidade, a gente tem que se lembrar de que existem vários aspectos da qualidade, principalmente aqueles empregados na indústria farmacêutica com ferramentas biotecnológicas e que se tornam um pouco diferente no preparo desses produtos, porque cada produto biotecnológico vai ter suas características intrínsecas quando a gente fala sobre segurança e eficácia. A gente tem que lembrar que esses produtos, pessoal, geralmente são de origem biológica. Então, é diferente um produto sintético, um produto quimicamente definido, de um produto biológico. É diferente eu formular um fármaco que é baseado somente em química fina, do que eu produzir um biofármaco em bioreator através de engenharia genética. Então, eu vou ter outros padrões para atestar a validade e a qualidade desse sistema e para fazer com que, de fato, essa molécula, esse fármaco, esse imunobiológico que eu estou criando, tenha, de fato, o emprego correto no momento que chegar até o paciente, por exemplo, até o consumidor. Então, vamos iniciar falando sobre as exigências de qualidade no registro, legislação e pesquisa com produtos biotecnológicos que vão para o mercado. Então, os medicamentos biológicos no Brasil são principalmente esses que a gente vê nessa tabela. São as vacinas que são produzidas aqui, os soros hiperimunes, que nós vemos aí essas vacinas e os soros muito relacionados à área imunológica, com o desenvolvimento da imunidade ativa artificial e a imunidade passiva artificial, né? Temos também os anticorpos monoclonais, que nós já vimos aqui, que esses anticorpos são bastante utilizados na terapêutica, principalmente na luta contra o câncer, na luta contra doenças reumáticas, doenças do trato respiratório. Temos também os hemoderivados, que são muito importantes para qualquer serviço de saúde, os biomedicamentos e os medicamentos contendo micro-organismos mortos ou vivos atenuados, vivos mortos também, né? Vivos mortos não, vivos que não causam doença. Quais são as exigências de qualidade para esses produtos biotecnológicos que são empregados na área da saúde? É a mesma para a produção de produtos farmacoquímicos, né? E é válida como uma norma de qualidade, sendo que a gente vai ter algumas especificidades quando a gente fala sobre produtos biológicos em si.
Qual é a RDC que a gente precisa relacionar com exigências de qualidade de produtos biotecnológicos? É a RDC 17, de 16 de abril de 2010, da Anvisa, que no capítulo 4 fala sobre produtos biotecnológicos, mais especificamente produtos biológicos, com 32 artigos que estão lá e que trazem essas informações de boas práticas para a fabricação de medicamentos e para a fabricação de medicamentos biológicos especificamente. A gente tem, se a gente fizer uma retrospectiva aí das diretrizes legais que nos guarnecem quanto a esse processo, nós temos a RDC 134, de 13 de julho de 2001, que determina a todos os estabelecimentos que fabricam medicamentos o cumprimento das diretrizes estabelecidas do regulamento técnico das boas práticas para a fabricação de medicamentos. E isso aí vocês já conhecem, porque vocês já passaram por esses componentes curriculares, inclusive. Quando a gente está no anexo 1 dessa RDC 134, a gente leva em consideração os produtos biológicos. E esses produtos biológicos, eles têm precauções especiais. Por quê? Quando a gente está falando de um medicamento quimicamente definido, a gente consegue, através de diferentes técnicas, reproduzir muito do que é construído, muito do que é utilizado no desenvolver desse medicamento. Quando a gente está tratando de tecnologias, de biotecnologias, esses materiais biológicos nem sempre são reproduzíveis, porque nós estamos trabalhando com micro-organismos vivos, nós estamos trabalhando com cepas, nós estamos trabalhando com variantes diferentes, com matérias-primas diferentes que podem direcionar ou não o metabolismo de um organismo. Então, tudo isso pode interferir. Então, essas precauções especiais, elas vão além daquilo que a gente entende quanto medicamentos quimicamente definidos. Então, são produtos especiais que precisam de um cuidado diferenciado. Todos os cuidados aplicados aos fármacos quimicamente definidos, mais cuidados inerentes àquela molécula. Então, vejam aqui. A gente tem como exemplo de um produto biotecnológico as vacinas, certo? Aqui eu trouxe só para ilustrar os principais tipos, plataformas de tecnologias empregadas no desenvolvimento de vacinas para a Covid-19. Vejam aqui, nós temos as formas mais simples, que é a forma do vírus inativado, por exemplo, onde a gente cria esse vírus em laboratório, embrionado, em ovos embrionados, e depois esse vírus é inativado, é feita a formulação da vacina. Ok, muito simples, entre aspas, em relação às outras tecnologias. Quais são as outras tecnologias? Produzir apenas as subunidades ou extrair apenas as subunidades desse vírus que vão aí servir como epítopos para disparar a imunidade no corpo. Temos a utilização do vírus atenuado, que de certa forma não iria causar a doença, mas ia fazer com que esse micro-organismo entrasse em contato previamente com o nosso sistema imune, antes de a gente ter de fato contato com o vírus ativo. Temos a utilização de vetores, como é o caso de um vetor viral, que esse vetor viral leva uma parte do gene responsável, da informação genética responsável do RNA, por exemplo, ou do DNA, isso vai depender de cada vacina. E ele vai levar essa informação genética para ser lida, compreendida pela célula humana e ser produzido aquele epítopo que vai gerar uma resposta imune. Então, eu vou ter que fazer tudo isso a partir de engenharia genética, utilizando um vetor vivo, viral. E aqui nós temos a utilização do RNA ou do DNA livre, sem a utilização de um organismo vivo para levar, utilizando aí um lipossoma, alguma outra vesícula, que leve essa molécula até a maquinaria celular, e essa molécula seja transcrita, traduzida, e chegue a formar os epítopos que vão ser necessários para disparar o sistema imune.
Então, vocês vejam que, para o mesmo fim, que é imunizar as pessoas contra a Covid-19, eu tenho diferentes plataformas. E cada plataforma dessa, em termos de sistemas de qualidade, eu vou ter que precisar ter um cuidado especial, ter um cuidado específico, porque enquanto eu tenho aqui um vírus inativado, eu tenho aqui um vírus atenuado. Então, eu tenho que trazer para o paciente a segurança de que esse vírus inativado de fato está inativado, de que esse vírus atenuado de fato está atenuado, não vai causar nenhuma doença, né? Não vai se reativar dentro do corpo do ser humano. Eu tenho que garantir que esse vetor viral não vai se tornar patogênico. Eu tenho que garantir que essas subunidades elas sejam imunogênicas, né? Que elas de fato tenham esse poder de disparar o sistema imune, assim como os outros tipos mais complexos. E aqui eu tenho que garantir, por exemplo, ao meu paciente de que esse RNA ou esse DNA não vai se intercalar dentro do DNA da pessoa, fazendo com que a pessoa se torne um transgênico vivo, né? Então, esses sistemas de qualidade, eles visam dar uma certificação, uma qualificação para todos esses produtos, que vão além daquilo que é trabalhado na química fina. Continuando com a RDC 134, lembra-se, portanto, ilustrado por esse quadro que eu acabei de mostrar para vocês, que cada processo tem uma variabilidade intrínseca e, na natureza, tem uma degradação diferente, tem produção de subprodutos diferentes e muitas vezes esses subprodutos não são constantes. Às vezes a gente não consegue, à primeira vista, identificar que subprodutos são esses, né? Então, é muito importante que essa previsão, essa visão preditiva, seja utilizada quando nós estamos falando de produtos biotecnológicos, quando a gente está falando de organismos geneticamente modificados utilizados para este fim. E aí essa RDC teve uma atualização através da RDC 210 e a gente tem a RDC 55 de 2010, que traz o registro de medicamento biológico por comparação com outros produtos já registrados, desde que não esteja sobre proteção patentária. Porque lembrando que todos esses medicamentos biológicos, assim como os demais medicamentos, eles precisam ser assegurados, né, por proteção patentária, às vezes por diferentes patentes, às vezes por diferentes lugares no mundo, né? Outras legislações aplicáveis à produção dessas moléculas. Temos a 11.105, que é a Lei de Biossegurança, que vocês já conhecem, que habilita a utilização de células-tronco embrionárias humanas inviáveis, assim como habilita o desenvolvimento de organismos geneticamente modificados e seus derivados, que é de onde sai a maioria dos produtos biotecnológicos que nós temos hoje. Você já conhece a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que vai regimentar todo esse processo de produção, e cada empresa, através de um controle de qualidade, precisa instituir a Comissão Interna de Biossegurança. Então, cada empresa tem essa responsabilidade de realizar esses relatórios, emitir esses relatórios para a CTN-Bio, para provar que tudo aquilo que está sendo feito com a maior segurança possível. Também temos a Lei Arouca, de 11.794. Essa lei está relacionada ao uso devido e correto de animais nesses testes. Porque vocês sabem, para que a gente possa provar para uma pessoa que aquele produto gênico não vai causar nenhuma reação adversa ao corpo, que seja letal, que traga aí um dano irreversível, eu preciso fazer uma série de testes. E esses testes são feitos em modelos animais, muitas vezes. Porque, às vezes, as plataformas que nós temos, que sejam plataformas não vivas, né, vamos dizer assim, plataformas que não têm um organismo vivo,
como de células vegetais, como de células animais, como de outras plataformas, entre aspas, artificiais, elas não trazem o mesmo resultado tão fidedigno quanto os de animais. Então, por mais que existam outras possibilidades para testes, é importante lembrar que o uso de animais vai sempre existir. Então, a Comissão de Ética no Uso de Animais, a CEUA, ou CEUA, enfim, é análogo aí ao CEP, que vocês sempre têm que colocar o trabalho para poder fazer o TCC, né? O CEP, que é a Comissão de Ética em Pesquisa. Se você for utilizar animais, vai ter que colocar o projeto da Comissão de Ética no Uso de Animais, que é regimentado pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é análogo ao CONEP, que está relacionado ao CEP, certo? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração quando a gente está realizando uma pesquisa nessas plataformas, para que a gente possa fazer as coisas com o máximo de segurança possível. E aí a gente fala agora sobre os ensaios clínicos, né? Além de a gente passar esses ensaios clínicos em comitê de ética em pesquisa, e CONEP também, que é em nível nacional, a gente tem que ter levado em consideração o relatório de ensaio clínico aprovado pela Anvisa e o certificado de boas práticas de fabricação e controle relativo às instalações do produto a ser submetido a ensaio clínico. Por quê? Porque o ensaio clínico lida com pessoas e essas pessoas precisam ser protegidas caso ocorra algum tipo de intercorrência. E aí, como acontecem esses ensaios, né, biológicos, pré-clínicos e clínicos? Vocês sabem que o desenvolvimento de um produto biotecnológico, de um produto farmacológico, ele demora alguns anos, né? Nós tivemos aí o tempo recorde do desenvolvimento da vacina e das vacinas contra o coronavírus, porque nós estamos num momento de pandemia em que as pessoas estão trabalhando 24 horas por dia, num regime trabalhista bem diferente e com uma urgência, né? Então, nós estamos falando de uma situação atípica, que é validada através de testes estatísticos, através de modelos experimentais. Mas, numa situação normal e comum, essa é a quantidade de anos que geralmente a gente precisa para desenvolver um fármaco, um biofármaco, uma vacina, enfim, alguma tecnologia. Iniciando aí com a clonagem, biologia celular, biologia molecular, expressão dessas moléculas em diferentes sistemas, desenvolvimento de processos que não estejam relacionados ainda com as boas práticas de fabricação, porque ainda não estamos fabricando, estamos fazendo os ensaios piloto. Depois, a formação do banco de células, que são as plataformas onde a gente vai expressar essas proteínas heterólogas, e aí começa a escala em piloto, que parcialmente são utilizadas as normativas de boas práticas de fabricação. E aí, depois do desenvolvimento desse processo, de a gente ter, de fato, conseguido produzir essas moléculas de uma forma que seja rentável o suficiente para ser produzido em larga escala, são feitos os ensaios, né? Os estudos pré-clínicos são mais estudos relacionados à toxicologia, ao desenvolvimento de formulações após esses estudos pré-clínicos com animais, e nós temos o aumento da escala de produção dessas moléculas, a validação dos processos através de diferentes parâmetros que vão ser aplicados às boas práticas de fabricação, e aí a gente passa para todos os ensaios clínicos utilizando pessoas de fase 1, fase 2 e fase 3. E aí, depois, é feita a vigilância, né, de tudo o que está sendo administrado na população, que vai estar relacionado à fase 4, preparo do relatório de registro e liberação, e continua aí no mercado. Se houver algum problema, essas medicações, esses imunobiológicos são retirados do mercado. Então, essas são as fases que duram no mínimo 8 anos, né? Então, de que consistem, né, esses ensaios?
que a gente faz para provar que aquilo ali tem qualidade, para provar que aquilo ali tem, de fato, certificação, validação. Nós vamos ter, como vocês sabem, os ensaios pré-clínicos e clínicos, e também vamos ter diferentes ensaios de biológicos, tanto in vitro como in vivo. Para quê? Para que a gente consiga atestar a qualidade daquele produto em diferentes parâmetros, parâmetro químico, parâmetro físico, parâmetro biológico. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala sobre ensaios pré-clínicos, que é aquele ensaio toxicológico, né, que é aquele ensaio onde a gente precisa saber se aquilo é seguro inicialmente para ser colocado em pessoas, a gente vai fazer ensaios para verificar a potencial carcinogenicidade desse fármaco, a farmacocinética, a teratogenicidade e possíveis distúrbios reprodutivos que isso venha a causar, e diferentes níveis de toxicidade, imunotoxicidade, toxicidade aguda, subaguda, crônica. Isso vocês já conhecem. Da mesma forma, quando a gente for tratar de ensaios clínicos, quando a gente já tiver todos esses ensaios clínicos fechados, estudados, certificados e validados, nós vamos passar para os ensaios em humanos. Na fase 1 em pequenos grupos, na fase 2 em grandes grupos com pacientes já que na primeira fase nós tratamos sobre pessoas sadias, né, para começar, e na terceira fase são feitos estudos multicêntricos internacionais. Então, a partir disso, vem a fase 4, que aí é liberação, comercialização e vigilância. Mas para que tudo isso aconteça, é importante a gente fazer testes biológicos, tanto em vivo, no caso dos ensaios pré-clínicos, quanto in vitro. Os ensaios in vitro são muito relacionados com as prováveis citotoxicidades, né, desses organismos, a produção ou a interação com enzimas, e para ver se naquela formulação há algum contaminante, seja ele um vírus, um fungo, diferentes tipos de bactérias ou micoplasmas, que são bactérias sem parede celular, que são muito comuns de contaminarem esses materiais, certo? Então, nós temos aí diferentes metodologias de ensaio nesse sentido. E agora a gente vai ver os ensaios biológicos em vivo. Como é que funciona? Quando a gente fala desses modelos animais que são utilizados, nós vamos poder utilizar animais convencionais, da mesma forma que vamos poder utilizar animais transgênicos, a depender do interesse aí da nossa pesquisa. Vamos poder também utilizar animais knockout, onde alguns genes são silenciados, para fazer, tipo assim, se tiver esse gene silenciado na pessoa, será que essa molécula que eu estou produzindo, ela vai suprir as necessidades, já que esse gene está silenciado? Então, fazem esses ensaios pré-clínicos antes. E também a utilização de organismos isogênicos, né, que vão ficar aí em cruzamento até que a gente consiga, de fato, ter uma linhagem que não tenha rejeição a enxerto. Então, todos esses modelos animais diferenciados vão poder ser empregados e adequados de acordo com as necessidades de cada molécula. E isso aí vocês já compreendem, porque vocês já viram muitas disciplinas de desenvolvimento de fármacos, né? Então, não vou me ater muito a isso. Lembrando, pessoal, os ensaios biológicos são muito importantes porque um dos maiores problemas na produção de biofármacos ou produtos farmacêuticos de origem biotecnológica são os ensaios biológicos, principalmente no uso de animais de laboratório, porque isso gera tempo, gera um custo muito alto, precisa ter uma mão de obra extremamente qualificada e precisa que haja um controle de qualidade que beira a excelência, porque senão eu estou colocando em risco a vida das pessoas que vão realizar, né, a utilização ou que vão ser administrados com esses medicamentos. Então, é uma etapa muito crítica, essa etapa de ensaios
biológicos antes de chegar na fase clínica e também depois que tiver a formulação correta, nós temos que fazer esses testes. E aí vamos para a terceira parte da nossa aula, onde a gente fala sobre os processos de validação. Pessoal, os processos de validação estão relacionados a quê? A validação de processos e de sistemas é fundamental para se atingir os objetivos inerentes à molécula que você está criando. É por meio de um projeto e de validação que um fabricante pode estabelecer com confiança que os produtos fabricados irão consistentemente atender às suas especificações. Ou seja, que eu consigo provar por meio de ensaios, por meio de metodologias relacionadas à estatística, a outros tipos de validação que possam existir, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, eu atesto que aquele meu produto ele é seguro para uso. Eu sei quais são os efeitos adversos. E eu sei até onde esses efeitos adversos podem atingir o organismo daquela pessoa. E tudo isso está muito bem validado, tudo isso é muito reconhecido pela empresa que produz aquele fármaco. Então, a qualificação, que faz parte do processo de validação, é um conjunto de ações que visa atestar e documentar que quaisquer instalações, sistemas e equipamentos estão apropriadamente instalados ou que funcionam corretamente. Então, todos esses sistemas que são utilizados para a produção desses produtos biotecnológicos, eles precisam ser corretamente qualificados e, claro, fazem parte do processo de validação, para que a gente consiga, de fato, alcançar aqueles resultados que nós esperamos nos ensaios pré-clínicos e nos ensaios clínicos e nos ensaios biológicos, certo? Então, nós precisamos ter essa segurança, nós precisamos ter essa validação. Quais são os tipos de qualificação? Esses tipos de qualificação, como eu disse, eles compõem o processo de validação. Nós temos a qualificação de concepção ou de projeto, que está relacionada com as instalações, sistema de suporte, utilidades, equipamentos e processos desenhados de acordo com as boas práticas de fabricação. Então, são evidências documentadas desses fatos. Temos também a qualificação de instalação, que é um documento, uma evidência documental que vai trazer um conjunto de operações realizadas para assegurar que essas instalações nos processos produtivos ou até mesmo em sistemas computadorizados estão selecionados apropriadamente e estão instalados apropriadamente. Está muito relacionado ao maquinário que nós utilizamos e se eles estão instalados. A qualificação de operações, né? Vamos observar se as operações necessárias para a construção dessas moléculas estão funcionando como previsto, se essas máquinas estão calibradas, se estão em todas as faixas operacionais consideradas corretas. Então, essa é a qualificação de operação. E a qualificação de desempenho é verificar, através de documentos, né, mostrar através de documentos, que o equipamento ou o sistema apresenta o desempenho esperado. Então, vocês vejam que há diferentes processos de qualificação para que a gente consiga validar o processo produtivo de uma molécula biotecnológica, certo? E isso aparece também na produção de outros fármacos, né? Acho que vocês até viram isso em controle de qualidade. Temos também os diferentes tipos de validação. Como a gente diz, o processo de qualificação, juntas às etapas de qualificação, nos dão um atestado de validação em algum aspecto. Quais são os aspectos e quais são as validações que a gente pode trazer de um produto? Temos a validação concorrente, que é realizada durante a rotina de produção
do produto destinado. Então, é uma validação que ocorre durante todo o processo. Temos a validação prospectiva, que visa com que a gente preveja, prospecte, né, como vai ser o estágio de desenvolvimento desse produto, com base nas experiências que tivemos, e a avaliação retrospectiva, que envolve a avaliação de uma experiência que já foi passada de outras metodologias de produção. Temos a validação de limpeza, né, que mostra que esses procedimentos estão sendo utilizados da forma correta e que removem resíduos a níveis aceitáveis. Isso é muito importante para que a gente não tenha contaminações e nem sujidades no nosso produto. Validação dos sistemas computadorizados, que vão estar relacionados com o grau de segurança sobre esses sistemas, que são computadorizados, sistemas de controle e sistemas de registro. Então, muitas vezes, esses sistemas computadorizados que ajudam na validação de outras searas vão precisar ser validados também, porque é como se a gente estivesse utilizando um padrão ouro, mas esse padrão ouro também precisa ser validado. A validação de processo em bioreatores, que agora são validações mais específicas aqui para bioprodutos, estão relacionados com os parâmetros de produção, né, de saída, como taxa de crescimento da célula, consumo de substrato, produção de produtos, transferência de massa. Então, todos aqueles processos que a gente viu que acontecem dentro de um bioreator são validados, para que a gente possa ter um produto seguro. Da mesma forma, os processos de purificação que são utilizados. Como é que é feita a purificação? A purificação de baixa resolução, a purificação de alta resolução. Então, todos aqueles processos que nós vimos nas aulas passadas precisam ser validados. E também a validação de vírus adventícios após a produção, após a purificação, porque existem contaminantes e esses vírus podem ser contaminantes. Então, vai estabelecer aí os limites de detecção e quantificação de partículas virais nos ensaios de viabilidade, e os métodos, além de assegurados, devem demonstrar reprodutividade, repetibilidade e linearidade. Então, veja que existem várias searas onde a gente precisa ter os processos de validação para saber se realmente nós estamos padronizados e fazendo a coisa mais correta, do jeito que precisa ser feita para a produção daquele produto desejado. Então, aqui são alguns equipamentos que podem ser validados, né? Então, autoclave, estufa, leofilizadores, centrífugas, cabine de segurança, equipamentos de filtração, equipamentos de cromatografia. Então, é muito importante saber que todos esses equipamentos que nós vimos, desde as primeiras aulas, precisam ser validados para poder serem usados. Da mesma forma, os sistemas diferentes que são utilizados, como o sistema de purificação de água, como o sistema de injeção de ar, enfim, todos os sistemas e equipamentos que vão ser utilizados precisam ser validados. E aí, por último, eu vou falar com vocês um pouquinho sobre validação de metodologia analítica. E em que isso consiste? É o processo pelo qual é estabelecido por estudos de laboratório que as características executadas dos métodos satisfazem os requisitos para aplicação analítica praticada. Então, aquele serviço de análise que eu proponho enquanto empresa para que seja usada a minha enzima para quantificação de carboidratos, para quantificação de carga viral do COVID, eu tenho que atestar que essa metodologia analítica é validada. Eu tenho que atestar que ela funciona. Eu tenho que atestar que ela tem exatidão, que ela é linear, que ela tem precisão para que possa atingir o diagnóstico que a gente pretende, né? Que seja um ensaio seletivo, que seja um ensaio sensível, reprodutível e estável. Então, antes de a gente
pensar apenas na produção em bioreator, na produção em termos de engenharia genética, a gente tem que lembrar também que toda vez que a gente propõe um método bioanalítico, um microchip, alguma coisa, a gente tem que atestar por diferentes formas que ele funciona. E isso é bastante importante quando a gente sai da visão de bancada, da visão de prospecção de moléculas bioativas, para a realidade do sistema de comercial, do sistema de assistência à saúde, onde a gente tem que ser muito, muito firmes naquilo que a gente entrega à população, porque a gente pode estar causando um desastre, né, social, caso a gente não construa de forma correta e responsável uma molécula analítica, né? Então, isso é muito, muito, muito importante. E aí, pessoal, eu finalizo esta aula por aqui. É a nossa última aula. Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante essas aulas que foram passadas. Eu aprendi muito com vocês e espero que nós nos encontremos aí nos anos de formação. Muito obrigada pela oportunidade de ser professora de vocês mais uma vez. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? Um forte abraço, um bom final de período, final de semestre. Tenham uma excelente